Mesopotâmia, de nômades a agricultores. Distribuição Didac. Na Suméria, antiga região da Mesopotâmia, havia uma famosa cidade-estado chamada Nippur. Um dia, um professor pediu aos seus alunos que escrevessem um diário sobre sua vida e sua terra. Este é o diário de uma aluna, Nisaba. Então vamos lá. Diário da Nisaba, primeira parte. O professor quer que a gente escreva sobre a nossa vida. Como é a minha vida na Suméria? Acho que vou contar a história do meu povo desde o início. O meu avô conhece a história inteira. Ele diz que a primeira coisa que nós sumérios aprendemos a fazer muito bem foi cultivar a terra. Meus ancestrais viviam da caça de animais selvagens. Eles se mudavam sempre, seguindo as manadas. Enquanto viajavam, também colhiam frutos silvestres, nozes e vegetais para comer. Mas eles nunca sabiam de onde viria a próxima refeição. Era uma vida difícil. Aí eles descobriram que podiam plantar uma espécie de trigo que crescia espontaneamente. E também aprenderam a confinar ovelhas e cabras selvagens e criá-las para o abate. Meu avô chama isso de domesticação. Eles não precisavam mais caçar para comer e podiam plantar. Assim, meus ancestrais pararam de se deslocar. Eles descobriram que aqui as plantações cresciam melhor do que em outros lugares. É porque estamos num vale de um rio. Na verdade, entre dois rios. Mesopotâmia quer dizer terra entre rios. Um rio é o Tigre e o outro é o Eufrates. Meu avô diz que é fácil cultivar neste vale porque o solo é muito fértil. E diz que ele é assim porque nas montanhas ao norte neva muito no inverno. Quando a neve derrete, toda a água escorre para o vale e para os rios. Aí o rio transborda e inunda o vale, deixando uma terra muito boa e excelente para o cultivo. Agora comemos muito bem. Cultivamos cevada, trigo, muitos grãos e hortaliças e frutas, como melões, tâmaras, maçãs, figos e uvas. Dos animais vem o leite, o queijo e a carne. E ainda temos muitos peixes nos rios. Quando meus antepassados começaram a plantar aqui, o maior problema deles era não saber quando haveria uma inundação que pudesse destruir a lavoura. E se a plantação sobrevivesse a isso, poderia morrer no verão, quando faz muito calor e a água é insuficiente. Mas o meu povo não desistiu. Em vez disso, inventou um meio de controlar o rio. Primeiro aprendeu a construir diques, grandes montes de terra entre os campos e o rio. São altos demais para o rio passar e assim evitam as inundações. Aí cavaram canais de irrigação nos campos. E quando as plantações precisavam de água no verão, era só abrir as comportas e deixar a água do rio entrar. Para plantar, temos uma excelente ferramenta chamada arado. É uma invenção suméria. E usamos um boi para puxar o arado, outra de nossas grandes ideias. Sumerianos muito inteligentes inventaram um calendário baseado na lua e nas estrelas. Meu avô diz que antes disso ninguém havia pensado numa forma de marcar o tempo como essa. Ele nos ajuda a saber quando serão as cheias. No nosso calendário, cada ano tem 12 meses e cada mês tem 30 dias. Cada mês é representado por uma das constelações do céu, que se chamam zodíaco. Os sacerdotes consultam o zodíaco para saber em que mês estamos. E assim, sabem quando chegarão as inundações. Nós sumérios também inventamos a escrita. Meu avô diz que antigamente ninguém sabia escrever. E se não sabemos escrever, como registrar a quantidade de animais vendidos? Qual o
essa opção? Pintá-los nas paredes das cavernas? Não, somos muito mais modernos na Suméria. Nós descobrimos como escrever em tabuletas de argila. Pega-se um pedaço de junco e faz um estilete. Um instrumento duro e pontudo. Basta pressionar a ponta na argila úmida e pronto, já está escrevendo. Nosso estilo de escrita chama-se cuneiforme. Com a escrita podemos registrar tudo o que fazemos. É bom porque não é preciso ficar decorando. As coisas também se tornam permanentes quando as registramos. Por exemplo, fomos o primeiro povo a escrever nossas leis. Mas acho que a melhor coisa que inventamos foi a roda. Você achava que tinha sido um povo mais antigo? Não, fomos nós. Antes das carroças e das rodas, costumávamos arrastar as coisas. Era dureza. Mas, como eu disse, somos muito modernos na Suméria. Meu avô diz que antigamente quase todo mundo tinha que trabalhar na agricultura. Mas hoje não é mais assim. Nós ficamos tão bons em cultivar alimentos que algumas pessoas puderam parar de plantar e deixar que outras pessoas plantassem para todos. É claro que para facilitar era necessário ser vizinho. Então as pessoas passaram a morar perto umas das outras. As aldeias cresceram e viraram cidades-estado. Cada cidade-estado tem seu próprio rei e seu próprio deus. Minha cidade-estado se chama Nippur. Fica às margens do rio Eufrates. É a cidade mais sagrada de toda a Suméria. Nippur é a cidade do deus Enlil, o maior deus da Suméria. O templo dele, o ziggurat, fica no meio da cidade. Nosso ziggurat se chama Eduranque, que quer dizer casa que une céu e terra. O ziggurat é uma construção alta e retangular, como uma pirâmide. Ele tem diversos andares ou plataformas. Conforme você sobe, cada plataforma fica menor. A última plataforma é o templo, onde o Deus mora. Ao redor do ziggurat ficam as casas onde os ricos moram, como os sacerdotes e os mercadores. Eles moram em casas de 2 andares. Mais além ficam as casas de 1 andar, onde os comerciantes e artesãos moram. E mais além ainda vivem os agricultores e pescadores. Os arredores da cidade pertencem à cidade-estado. Só que a maioria das pessoas vive nos limites dos muros. Nós fazemos tijolos de barro muito bem. E isso é ótimo, porque aqui existe muito barro. Pegamos um punhado de barro, colocamos em moldes retangulares e deixamos os tijolos no sol até secar. Fazemos todas as construções com eles. Esta é minha casa. Minha família mora em uma casa de 2 andares, perto do ziggurat. É porque o meu pai trabalha para o rei. Minha mãe administra a casa. Nossos escravos é que fazem tudo, mas ela os supervisiona. Eles preparam as refeições, mantêm a casa limpa e fazem outras tarefas domésticas. Minha mãe também tece lindos tecidos para fazer roupas. Eles são feitos com uma lã fina de nossas próprias ovelhas. Ela vende bastante para as caravanas de mercadores. Minhas irmãs mais novas ajudam a minha mãe a tecer os fios e os tecidos. Mas eu implorei ao meu pai para me mandar para a casa de tabuletas. Estou aprendendo a escrever para ser escriba. É uma profissão muito importante. Há muitas profissões na Suméria, como oleiro ou pescador. Algumas pessoas fazem farinha, fabricam cerveja. Há os comerciantes e também os músicos. Ei, até que não seria ruim. Mas ruim mesmo é ser escravo. Alguns escravos foram capturados nas guerras e outros se tornaram escravos porque deviam dinheiro. Eles têm que trabalhar durante 3 anos, normalmente nas plantações de grãos, e depois são libertados. Abaixo do rei e da família real, as pessoas de maior prestígio são os sacerdotes. Eles cuidam dos deuses e zelam por sua satisfação. Falando nisso, preciso escrever alguma coisa sobre a nossa religião. Ela tem um papel muito importante em nossa vida. Nós cremos em 7 grandes deuses.
da terra, do céu, do sol, da lua, da água salgada, da água doce e do vento. Minha cidade, Nippur, é protegida pelo deus Enlil, o deus do vento. Acreditamos que ele mora no templo no topo do zigurate. Passamos muito tempo rezando para os deuses. Muitas pessoas chegam a fazer pequenas estátuas de si mesma rezando e deixam no templo. As estátuas continuam rezando enquanto as pessoas fazem suas tarefas diárias. Os sacerdotes celebram cerimônias em homenagem aos deuses e oferecem alimentos a eles 2 vezes por dia. Meu irmão mais velho, Shug, é sacerdote no zigurate. Só os sacerdotes podem entrar lá. Shug me lembra disso sempre que pode. Nós cremos que os deuses são os donos da terra e de tudo que há nela. Então damos a eles tudo que cultivamos. Depois os sacerdotes fazem a distribuição para a sociedade, conforme as necessidades de cada um. Cada cidade-estado na Suméria tem um rei, chamado Ensi. Acreditamos que ele foi escolhido pelos deuses para governar e que os deuses fizeram as nossas leis. O rei é o juiz quando as pessoas se desentendem. É o responsável por todo o comércio com outras cidades. E decide quem cultivará os campos. Ele zela para que os templos estejam em boas condições e que os devidos sacrifícios sejam feitos. Ele tem muito trabalho. Então, obviamente, precisa de muita gente para ajudá-lo. Meu pai é uma dessas pessoas e, é claro, meu irmão também, já que é sacerdote. Talvez eu trabalhe lá também quando eu for mais velha. Escribas registram tudo o que acontece durante o ano em tabuletas de argila. O rei e os sacerdotes trabalham no zigurate. Ele abriga gabinetes, oficinas e depósitos. Para sustentar o rei e os sacerdotes, o povo paga impostos o ano inteiro. Normalmente damos 2 ovelhas ou sacos de grãos. Mas nós pagamos impostos por praticamente tudo. Pagamos impostos pelos animais que criamos e pelos peixes que pescamos. Pagamos impostos até pelos funerais. Em nossa cidade, cada chefe de família é obrigado a pagar um imposto chamado encargo. Não é um imposto comum. É pago com tempo e não com bens. Os homens têm que passar um tempo trabalhando para o governo, fazendo coisas para auxiliar ou proteger a cidade. Por exemplo, meu tio trabalhou na colheita de cevada. Outros homens têm que limpar os canais de irrigação. Meu vizinho mandou um escravo fazer o trabalho por ele. Meu pai diz que a pessoa não é obrigada, mas se tiver condições, deve fazer isso. Todos os impostos vão para o rei. Eles financiam o exército, que é muito caro. E também a restauração e a melhoria da nossa cidade. Meu avô sempre diz: existem sacerdotes e existem reis, mas temos que ter medo dos cobradores de impostos. Bem, esse foi o meu capítulo de hoje. Acho que já é um bom retrato de como nós sumérios somos e vivemos.